Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, e hoje vou levar vocês a um lugar maravilhoso, que é a Indonésia, o nosso 71º episódio da série Beto no Mundo, mostrando a diversidade cultural e natural do planeta. A minha história vocês conhecem, sou apaixonado por viagens e por desvendar novos destinos, por conhecer, por aprender, e tudo começou lá no high school, né, que nem a filha da Grazi, a Manu está fazendo agora, e vai ser transformador para ela, e foi transformador para mim. E voltei e fiz engenharia, arquitetura, trabalhei na Iugoslávia, na Suíça, e tirei meu ano sabático na Ásia. E essa é a foto de Beto de então. Então, aqui, com a camiseta do Recreio da Juventude, Caxias do Sul, gestão 81, 83, na Indonésia. Então, bem-vindos ao Beto no Mundo, bem-vindos ao meu passado. Então, ao longo desta apresentação, a gente vai ver as belas terraças de arroz de Bali, e a Trip and Travel também está se transformando, né? Então, depois de 30 anos de casamento com a STB, a gente se separou e continuamos com o serviço de orientação de viagens e intercâmbios de excelência, que nos deu, desde 2016, a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências de viagens do mundo, qual muito nos engrandece e enaltece. Os nossos Grand Tours foi concepção do historiador e humanista francês, Monsieur Roche, que em 94 nós lançamos o primeiro, e ao longo desses quarto de século nós percorremos 4/5 do planeta, sempre desvendando a geografia, a geopolítica, a história de cada um dos locais desbravados, como nós vamos estar fazendo hoje com a Indonésia. Bem-vindos, então, agora à Indonésia. A capital é Jakarta, a língua é o Bahasa indonésio, 87% da população é muçulmana, 9% cristãos, e minorias hindus e budistas. É uma república presidencialista, sob a liderança do Joko Widodo, um país de quase 2 bilhões de quilômetros quadrados, né? Então, 1/4 da área do Brasil, e tem 260 milhões de habitantes, 50% dessa população só na ilha de Java. Então, nós vamos ver um país densamente povoado, né, nas suas ilhas principais. Um PIB de $3.400 per capita, o índice de desenvolvimento humano de 0,0718. E a moeda é a rúpia indonesiana. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos atravessando o Equador, parte ao norte, parte ao sul, né? Então, esse arquipélago, ele permeia os dois lados do Equador. Então, olha só que lindo que é este arquipélago, essas formas dessas ilhas, Sulawesi toda cheia dos braços, as Ilhas Molucas, né? E se alongando ali, a Sumatra, Java, Bali e tantas outras, né? Então, a Indonésia é muito especial, e eu estou muito feliz em apresentar para vocês esse resumo de um país tão diverso, né? Com tantas ilhas e tão diferentes uma das outras, né? Aqui, colocar alguns dados para vocês terem uma ideia das dimensões, das magnitudes. São 13.677 ilhas, 50% das mesmas são habitadas. É o mais extenso arquipélago do planeta. Se nós pegamos aqui de banda C, no oeste, no noroeste de Sumatra, até a divisa com Papua Nova Guiné, são 5.000 quilômetros. E de norte a sul, ali da ilha de Bornéu até Timor do Leste, são 1.770 quilômetros, né? Então, é uma vasta área de água, né? E com esses 2 milhões de quilômetros quadrados de terra.
para onde recebem essas 13.677 ilhas. As ilhas, a divisão política complexa também, com estados, províncias, distritos autogovernáveis, né? Mas nós temos aqui para destacar, né? Então, à esquerda, Sumatra, Java, Bali, Bornéu, a ilha de Bornéu, onde a parte da Indonésia se chama Kalimantan, Sulawesi, e nós vamos levar vocês até a Nova Guiné. Espero que, ao longo dessa próxima hora, esses nomes que tão diferentes, essas formas, né, a gente tenha pelo menos os pontos principais registrados. Então, a gente viu que o Islã é predominante, aí a gente vai, quando a gente apresentar aqui a história, a gente vai entender por quê. Então, vocês já ouviram falar do homem de Java? O homem de Java foi o primeiro espécime de Homo erectus a ser descoberto. Fósseis desse homídeo foram descobertos na ilha de Java em 1892, no final do século XIX, e ele teria vivido há 1 milhão de anos atrás. Então, nós temos... E hoje ele está no museu na Holanda, né, em Leiden, Alt Naturalis, o Museu de História Natural de Leiden. Ali nós temos o nosso o crânio e alguns ossos da primeira espécie de Homo erectus, que foi descoberto na ilha de Java. E como chegaram os nossos ancestrais, né, nesse arquipélago? Por 2 caminhos, um pelo Sudeste Asiático, aqui, vem pelo Vietnã, desce a Península da Malaya, Sumatra e chega em Bornéu e Java. E outro, vindo da China, Taiwan, e vai descendo pela corrente de ilhas das Filipinas até chegar em Bornéu, Sulawesi e Papua Nova Guiné. E a nossa localização, como a gente já falou, quando apresentamos a Indochina, né? A nossa posição é estratégica. Nós estamos aqui como país, né? Como Indonésia, entre as 2 grandes regiões das civilizações asiáticas. O subcontinente indiano, que ao longo da sua história teve várias e sucessivas diferentes civilizações, né? E a China, que tem uma continuidade civilizatória de 3.000 anos. E nas trocas entre esses 2 superpowers, né, sempre se passava aqui pelo Estreito de Malacca, né, onde nós temos de um lado a Península da Malásia, né, e de outro lado a Sumatra. E com isso, além de trazerem produtos e trazem ideias, pessoas, conhecimentos e religiões, né? Então, aqui no detalhe, a gente vê no século X, né, quando nós tínhamos a dinastia Chola no sul da Índia, eles controlaram toda essa região e vão trazer o hinduísmo, a primeira religião que vai suplantar, né, ou sobrepor o animismo, os animistas, né, que eram a crença até então. O cultivo, o sistema de irrigação exigia uma organização social que evoluiu para civilizações mais sofisticadas. Isso foi trazido da China. Então, o hinduísmo foi trazido da Índia, a produção e o cultivo do arroz foi trazido da China, e essa necessidade de uma maior organização social vai levar à formação de civilizações locais. Então, além dessas trocas comerciais, dessa posição estratégica que o arquipélago da Indonésia está entre a Índia e a China, trouxe o hinduísmo e o budismo para cá. Então, hoje, um país que é 87% islâmico, né? No seu passado, antes do surgimento do Islã, ele acompanhou as 2 grandes
religiões asiáticas, que é o hinduísmo do Shiva, Vishnu e Brahma, né? E o budismo do Siddhartha Gautama. Então, essa necessidade de uma organização, seja para cobrar tributos dessas rotas comerciais, né? Seja para organizar o uso da terra no cultivo do arroz, né? Nós vamos ter o primeiro império local, que é o Império de Srivijaya, né? O Império Indo-Budista, cujo centro deles era em Sumatra, e vai se desenvolver por 5 séculos, né? Do século VII ao século XII depois de Cristo. Vai ser o primeiro poder comercial marítimo do arquipélago. Então, aqui vocês veem que eles vão estar dos dois lados do Estreito de Malaca, né? Então, tanto na Península Malaia de hoje, né? Quanto em Sumatra. E com o comércio vai se enriquecer, vai crescer como poder político e econômico, sempre na área costeira, né? Então, aqui nós temos a extensão do Império de Srivijaya, né? Vai ter o seu apogeu no século X a XI, onde envolvia toda a atual Malásia, Singapura, Sumatra, grande parte de Java e a porção ocidental da ilha de Bornéu. E, seguindo, nós vamos ter um outro e grande império, o último grande reino hindu, que é o de Majapahit, né, que vai um século, né, final do século XIII até o final do século XIV. Agora vocês viram que ele já se estendeu além da área original de Srivijaya, também toda a parte sul de Bornéu, a parte sul de Sulawesi, e esse arco de ilhas, né, de Java, Bali, Lombok, Cômodo, Flores, se estendendo. Então, aqui nós vemos essa grande expansão desse último império hindu, e com isso nós vamos ter todas as tradições, as histórias, os épicos do Mahabharata incorporados na literatura, na dança, na arte deste reino, e que são mantidos até hoje. Então, hoje, apesar de ser um país majoritariamente islâmico, né, culturalmente traz o legado dos grandes épicos hindus, né? E em alguns locais, como em Bali, que a gente vai ver, resistiu e permanece até hoje a religião hindu. No século VI surge Maomé, e com isso traz a terceira religião monoteísta, depois do judaísmo, cristianismo, surge o Islã na Arábia Saudita, e vai se estender por todo o norte da África, grande parte do Oriente Médio, chegando até a Índia. E com isso, os comerciantes árabes, eles vão chegar até as ilhas da Indonésia, né? E com isso vão trazer, além de seus produtos, suas trocas, também essa nova religião, que é o Islã. E rapidamente, né, a partir do século XV, esses reinos vão convidar sábios islâmicos, né, para propagar esse novo conhecimento, e vai ser a forma também de eles se apropriarem, se aliarem, né, com todo esse network, né, do mundo islâmico, né, para reforçar o seu papel. E com isso nós vamos ter vários sultanatos surgindo, e começa a decadência e o desaparecimento do hinduísmo e budismo nas ilhas.
Então, nós temos aqui o primeiro dele, é o sultanato de Aceh e de Malaca, né? Então, novamente, ligado às tradições comerciais, o controle do Estreito de Malaca, e vai se expandindo ao longo dos séculos seguintes, e praticamente todo o arquipélago ele passa a ser islâmico. Vão ficar bolsões animistas, né? E onde as forças da natureza, dos espíritos, né, que vão prevalecer, a ancestralidade das ilhas, né, e Bali, que até hoje segue o hinduísmo. Tomada de Constantinopla, então toda a rota da seda e das especiarias, as especiarias das ilhas da Indonésia, né? Não tinham mais acesso à Europa direto, e as potências europeias vão buscar novos caminhos para as especiarias, né? E os portugueses saem na frente, né? Vasco da Gama cruza aqui o Cabo da Boa Esperança, chega até Goa, e de lá os exploradores portugueses vão chegar até as ilhas, né? Então, essa rota comercial já tão conhecida entre a Índia e a China, passando pelo Estreito de Malaca, entre Sumatra e Malásia, né? Vão ficar sob domínio português. Então, durante um século, né? Vão chegar os portugueses e vão fazer acordos comerciais. Então, essas ilhas continuam tendo seus estados principescos e, em alguns momentos, aliados, em outros momentos em disputa, né? E os portugueses que vão controlar, né, graças à sua força marítima, força militar, né, o comércio. E então nós vamos ter todo aqui a costa da Índia, né, o Goa, que ficou até nos anos 70, a costa do Ceilão, a costa de Sumatra, de Malaca, e aqui essas ilhas na direita, que são as Ilhas Molucas, que eram as ilhas das especiarias, né? Então tudo isso sob domínio português, as Filipinas, né, sob domínio espanhol. Então foram as potências marítimas espanholas que primeiro conquistam esta região. Então, em 1511, eles tomam Melaca, e depois, no ano seguinte, tomam as Molucas. Molucas, essas ilhas das especiarias, uns locais onde os árabes comercializavam especiarias como o cravo e canela e a noz moscada, que não existia em nenhum outro lugar do planeta. E era um grande segredo, né, de estratégia, de logística, né, de onde vinham essas especiarias tão requisitadas pelos europeus. Né? Então, aqui são as famosas Ilhas das Especiarias, hoje chamadas Ilhas Molucas. Então, o cravo, canela, noz moscada, cinamomo, tudo isso nós temos aqui no Sudeste Asiático e tão requisitado e com valor agregado, né, que cada uma dessas expedições deixavam ricos e fortaleceram empresas comerciais. E uma dessas empresas comerciais é a Companhia Oriental das Índias, holandesas, que vão, no século XVII, conquistar dos portugueses esse território e vão controlar pelos próximos 350 anos até a Segunda Guerra Mundial. Em 1619, eles fundam Batávia, atual Jacarta, e principalmente no século XIX, em 1830, quando os holandeses perdem a Bélgica, né, que eles veem a importância, seja como mercado, seja como
tanto os insumos como destino para seus produtos, né, para fortalecer a indústria holandesa. Então, a pequena Holanda vai garantir uma prosperidade e o seu período dourado graças à Indonésia holandesa, né? E isso vai até temos a Segunda Guerra Mundial. A Holanda é invadida pelos alemães, o Japão é aliado do eixo e vai tomar, né, já invadiu a China, conquista todo o Sudeste Asiático e a Indonésia. Para os indonesianos, né, apesar de a troca de um poder colonial holandês por uma ocupação japonesa, vai dar possibilidade de vácuo do poder holandês para eles declararem sua independência em 1945, nesse novo rearranjo global que houve com a Segunda Guerra Mundial, né? E com isso, né, nós vamos ter o líder Sukarno, que vai ficar no poder durante os 20 primeiros anos da independência. Sukarno, que era um dos líderes dos movimentos não alinhados, então vai, a partir desse grande mosaico que são essas ilhas, que a única coisa que tinham em comum era a dominação holandesa, né? Ilhas tão diversas quanto Sumatra, no extremo oeste, com Irian Jaya, onde viviam na pré-história, praticamente, a leste, as ilhas de Sulawesi, toda uma diversidade linguística e a necessidade de construir uma língua, né? Então, daí que vai surgir o Bahasa Indonésia, que vai ser uma língua criada, unificadora de todas essas, né? Porque nós tínhamos o javanês, o balinês, todas as línguas locais. Vai ter uma tentativa de golpe em 65, e um general vai manter o Sukarno no poder por um tempo, até que ele acaba derrubando Sukarno, e nós vamos ter o ditador Suharto, que vai ficar durante 30 anos, de 1968 até 98. E daí nós vamos ter, a partir daí, uma série de governos democraticamente eleitos, chegando até o Joko Widodo, né, que assumiu em 2014 e está até hoje. Então, apresentada a história, né, vamos agora para as nossas ilhas. Então, a primeira, Java, situada entre Sumatra e Bali, uma ilha repleta de vulcões, um centro geográfico e econômico da Indonésia. Abriga mais da metade da população do país, né? São 130 mil quilômetros quadrados e 145 milhões de habitantes. É a área rural mais densamente povoada do planeta, porque nós temos áreas na China, mesmo na Europa, áreas urbanas densamente povoadas, né? Mas em Java, onde nós temos toda uma tradição agrícola, até ainda hoje 80% da população vive no meio rural, né? Então ela é densa, muito densamente povoada. Nós temos então em vermelho a posição de Java em relação às outras ilhas. A capital é Jakarta, um antigo principado, e hoje, até hoje, com status independente, é Yogyakarta, e na outra ponta, Surabaya, né? Então, aqui nós temos a ponta de Sumatra, do outro lado já vem a ponta de Bali, e essa longa ilha, que é a ilha de Java, a ilha mais densamente povoada, que tem metade da população do país, graças aos vulcões que a gente vai estar falando, que com as suas ashes, né, proporcionam vales muito férteis, né, que garantiram ao longo da sua história um grande assentamento populacional. Capital, Jakarta, 10 milhões de habitantes,
Então, ela fica aqui aqui nós temos Old Batavia, né? Então, a parte do período holandês, né? Tamummini, que eu vou estar mostrando para vocês, o Monumento Nacional. Então, aqui as atrações de Jacarta. Como eu falei, em 1619 é fundada Batavia. Batavia, as ilhas de hoje chamada Indonésia, né? Elas não eram uma colônia holandesa. Durante os 2 primeiros séculos, elas eram um empreendimento comercial, elas faziam parte das Companhias das Índias Orientais Holandesas, até que, em um certo momento, mesmo aconteceu com a Índia, né, que era a Companhia das Índias Orientais Inglesas, e a partir de um certo momento, no século XIX, que viram, tanto a Índia vira colônia da Inglaterra, né, quanto a Indonésia vira colônia, de fato, da Holanda. Inicialmente, era uma dominação comercial, né? Então, aqui em Old Batavia, né, na parte, o antigo palácio governamental, que virou museu, né, o Museu Fatila de Jacarta, o Museu de História de Jacarta, construída no prédio construído em 1710 para ser a prefeitura da cidade. Então, Jacarta, que é uma cidade enorme, 10 milhões de habitantes, né, ele tem essa parte colonial holandesa, né, que vale a pena ser percorrida. Aqui a minha colega Rani é uma indonesiana que eu tinha conhecido no high school nos Estados Unidos, e quando eu fui na minha primeira visita para a Indonésia, né, a gente se reencontrou e ela me apresentou a sua cidade, seu país natal. No momento está fechado, espero que reabra, o Tamummini, 260 hectares, inaugurado em 1975, e aqui você tem o aeromóvel do Custer, que nós daqui de Porto Alegre, a tecnologia foi para o Tamummini, lá foi implantado, e ele meio que funciona como um museu a céu aberto, né, mostrando as diferentes regiões, arquitetura, as tradições das diferentes regiões do país. Então, aqui eu e a Rani estamos no pavilhão de West Sumatra, e essa construção mais marcante é de Sulawesi, a antiga Cebeles, talvez, para quem Sulawesi não soa familiar, ela era chamada de Cebeles no passado. E aqui nós temos as construções de Sunda, né? Então, é um museu a céu aberto das tradições arquitetônicas, mostrando essa diversidade das artes construtivas e decorativas do arquipélago. Aqui na casa da Rani. Então, é sempre legal quando né, tu pode conviver com algum local. Eu passei umas 2 semanas aqui em Jacarta, né, percorrendo as ruas, como eles eram abastecidos, o dia a dia, né, até sair na revista na crônica social da cidade aí do brasileiro que estava visitando a amiga local. E seguindo a maior parte de vocês não vão a Jacarta, né? Então, normalmente se voa direto de Singapura para Yogyakarta, que Yogyakarta, sim, tem todo um apelo, é o centro cultural da ilha de Java, uma cidade menor, de 500 mil habitantes, e eu adoro mercados. Mercados é a oportunidade de a gente ver o que eles consomem, o que se alimentam, os seus produtos, né? E começamos a visita em Yogyakarta pelo Kraton, que é o Palácio do Sultão. Então, a gente viu que, a partir do século XV, grande parte da Indonésia viram sultanatos islâmicos, né? E o sultão de Yogyakarta tem poder até hoje, então a cidade tem um status
de maior autonomia. Então, e nesse complexo do Kraton tem museus, mesquitas, escolas, né? E onde a gente pode identificar a arquitetura tradicional javanesa. Yogyakarta ela foi fundada em 1755 pelo sultão Hamengkubuwono I, e até hoje, né, a família está no poder, né, e o Hamengkubuwono X está no poder desde 1989. Dentro das tradições culturais da ilha de Java, nós temos as marionetes de sombra, o batik, artesania em prata, cerâmica, dança e música. Então, toda essa corte, né, aqui de uma foto de época, né, mostrando essas tradições, aqui com as referências ao épico de Ramayana, né, onde elas continuam reproduzindo aqui no Kraton. Tem show de danças tradicionais javanesas. Uma outra amiga estudava dança tradicional e me levou nos ensaios, que foi muito legal, né? Toda uma continuidade artística desde os grandes impérios hindus do início lá de 1000 anos atrás. Gamelan é a orquestra tradicional javanesa. E aqui temos Borobudur. Fica no entorno de Yogyakarta e é o maior templo budista do planeta. Ele foi construído no século IX, em estilo budista javanês, com influências da arte do Império Gupta, que vem da Índia, né? Então, nós temos um sincretismo de elementos decorativos hindus, né? E a tradição budista. E, ao fundo, o vulcão Merapi. Então, durante aquele período da primeira dinastia Sirigaya, né, que vai do século VII ao século XII, vai ser nesse período que nós vamos ter a grande construção de templos e como este, o templo de Borobudur, uma das grandes maravilhas da humanidade, patrimônio pela Unesco, patrimônio cultural pela Unesco. Eu gosto sempre, né, de amanhecer e o pôr do sol, toda essa energia mais sutil, né, para poder captar a energia do local. Borobudur, né, além da imponência de tamanho, né, é um dos mais importantes monumentos budistas do mundo. Então, desde 91, faz parte da Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E são 9 plataformas, 6 quadradas e 3 circulares, né, sobre as quais se ergue uma abóbada central. Então, tem toda uma lógica do percurso a ser feito, né? Então, as estupas é onde tem um símbolo sagrado, né? E, além disso, aqui nas paredes, nós vamos ter todas as histórias de Siddhartha Gautama, do caminho da iluminação, né? São 2.672 painéis e 504 estátuas de Buda. Aqui a abóbada central, né? Rodeada por 72 estátuas, a gente sabe que 72 é um número sagrado para o budismo, cada uma delas sentadas nessa estupa perfurada. No século XIV, quando temos a entrada do Islã no arquipélago, começa o declínio dos reinos hindus e budistas, né, pela conversão a essa nova religião, e tanto templos hindus quanto este budista vão ser abandonados. Então, junto com Bagan em Mianmar,
Angkor Wat, no Camboja. Borobudur faz parte desse circuito dos grandes monumentos da humanidade, né? De 1000 anos atrás. E, seguindo de bicicleta, vamos para o próximo complexo de templos, que é o complexo de Prambanan. Então, esses são do século IX também, de 856, e formado por 2 complexos, o Loro Jongrang, que é hindu, e o Seul, que é budista. Então, junto de Yogyakarta, por isso a importância a gente visitar Yogyakarta, em voo direto, eu disse, tanto de Singapura para Yogyakarta, quanto depois de Yogyakarta para Denpasar, em Bali. Então, é uma parada perfeita no caminho de Bali. Para visitar o Kraton, né, do sultanato islâmico, Borobudur budista e Prambanan hindu. E outro motivo, então aqui toda a riqueza do refinamento da decoração artística hindu. E outro motivo da gente ir para Yogyakarta é fazer o trekking até o cume do vulcão Merapi. A subida leva em torno de 5 horas, normalmente a gente saiu de noite, era às 10 da noite, e 6 da manhã já começa a descida, né? E 1 da tarde já estava de volta de Yogyakarta. O Merapi, chamado de Montanha do Fogo, ele chega a 3.000 metros de altitude, é o vulcão mais ativo da Indonésia, num país que tem a maior densidade de vulcões do mundo, né? Em 1930 teve a grande erupção do Merapi, quando morreram 1.300 pessoas. Uma erupção em 2020 resultou em 304 mortes, e o mais recente foi a semana passada, no dia 23 de agosto, nós tivemos mais uma erupção do vulcão Merapi. E por quê? Porque a própria formação dessas ilhas são ilhas vulcânicas, elas existem em função desses vulcões. Olha só a quantidade de vulcões que nós temos em Java, depois em Bali, em Lombok. Isso porque elas são 147 vulcões, né? Então toda aqui essa linha de Sumatra, Java, Bali, Lombok, Flores, aqui a pontinha de Sulawesi, as ilhas Molucas, né? Tudo isso são formações vulcânicas, né? São 147 vulcões, metade dos quais são ativos. E como é que se surgiu isso? Você se lembra lá quando nós éramos uma massa única, do planeta Terra, e começa a se dividir nos continentes? Nós vamos ter aqui a placa do Pacífico, né? E as ilhas da Indonésia, elas são exatamente o ponto de encontro entre a placa indiana e a placa do Pacífico. Então, esse movimento da crosta terrestre vai fazendo essas frestas, né, onde sobem os vulcões e vão estar suscetíveis também a terremotos, né? Então, toda essa região, a Nova Zelândia, onde Christchurch foi destruída, né? No Japão, onde nós tivemos a tragédia lá da usina nuclear, né? Aqui nos estados da costa dos Estados Unidos, no México, está sempre tremendo, né? E aqui toda a costa do Chile, né? Então, esse aqui é chamada o Círculo do Fogo, né? Que é o Círculo dos Vulcões e dos terremotos, né? Então, aqui fica bem claro, né, que a existência dessas ilhas, né, nasceram em função desse encontro, dessa separação, ou desse encontro dessas placas, né? Então, nós temos o Anel de Fogo. São 452 vulcões que nós temos ao longo desse círculo no Pacífico. São 40.000 quilômetros que fazem essa grande linha, né? E
mais famoso, infelizmente, de todos foi um terremoto que teve na costa da Sumatra, que atingiu 9,1 na escala Richter, e, com isso, gerou o tsunami de dezembro de 2004, que matou quase 300 mil pessoas, né? Tailândia, Sri Lanka, toda essa região foi extremamente afetada, né? E, em 2016, tivemos na Nova Zelândia, depois no Japão, então, é uma região muito ativa. E esse aqui, então, é o vulcão Merapi, aqui em Yogyakarta. Então, recapitulando as ilhas principais, Sumatra, Java, que a gente acabou de apresentar, Bali, Flores, Sulawesi, Bornéu, as Molucas e Papua. Então, vamos para a próxima ilha, que é a ilha de Sumatra. Sumatra é a 6ª maior ilha do mundo e a maior ilha da Indonésia. Então, tem Irian Jaya, que junto com Papua Nova Guiné seria maior, mas daí já são 2 países. Então, a ilha indonesiana, a maior ilha da Indonésia é a ilha de Sumatra. São 50 milhões de habitantes, numa área de 473 mil quilômetros quadrados. O pessoal mais jovem, surfistas, né, vão conhecer os points principais de Sumatra, que é Nias e as ilhas de Mentawai. Então, e a ilha de Nias, né, que foi isolada por séculos, nos anos 60, ela é descoberta e vira uma meca da rota hippie. E vai ficar ainda mais famosa com surfistas em busca de suas ondas, né, que faz com que toda a ilha, né, grande parte da ilha, seja um grande surf camps, né, inclusive hoje palco de competições internacionais. Então, essas é Nias, a ilha de Nias, na costa de Sumatra, com essas ondas perfeitas, nesse cenário paradisíaco. E as outras, um pouco mais abaixo, nós temos as ilhas de Mentawai. Então, se chega em Padang, de Padang se pega o barco aqui para essas ilhas, é um grupo de 70 ilhas no Oceano Índico, a 150 quilômetros da costa oeste de Sumatra, também uma das, além de trekking, mergulho, né, é uma das mecas do surf. E aqui a gente vê muito bem por quê, né, as ondas perfeitas. De Sumatra, a gente segue para Kalimantan. Kalimantan talvez vocês conheçam menos, mas Bornéu vocês conhecem mais, né? Então, a ilha toda se chama Ilha de Bornéu, e ela é dividida por 3 países. O Sultanato de Brunei, a parte insular da Malásia, então a Malásia, que está na península da Malásia, ela tem 2 estados, o estado de Sarawak e o estado de Sabah, que estão aqui no norte e oeste da Ilha de Bornéu, né? E a parte sul da Ilha de Bornéu, que pertence à Indonésia, é a parte de Kalimantan, que é dividida em leste, oeste e centro Kalimantan. E ela é famosa, né? Nós conhecemos principalmente pelos orangotangos, né? Então, uma ilha que está muito sendo devastada, né? Pelos derrubada de árvores para o mercado internacional, né? Mas ali nós temos um dos últimos refúgios naturais dos orangotangos, né? Além de praias maravilhosas, todos esses arrecifes perfeitos para o mergulho. Seguindo, à esquerda, nós temos a antiga Celebes, que é Sulawesi. Aqui nós temos tudo aqueles vulcões que a gente viu, né? Cheio de penínsulas e baías, né? Que é muito renomada como um grande destino de mergulho. O Parque Nacional de Bunaken, as Ilhas Togian, o Parque Nacional de Wakatobi, todos esses são destinos de mergulho em Sulawesi. Olha só as maravilhas
que a Indonésia, um arquipélago de 13.000 plus ilhas, oferece. Então, além de Bali, que todo mundo conhece, a gente pode sair do beaten track, né, para conhecer lugares fantásticos e que dão uma ideia de toda essa diversidade de beleza natural que a Indonésia oferece. E eu mencionei essa arquitetura tradicional dos nobres, né? Eles tinham essas casas chamadas, construções chamadas Tongkonan, né? E com o teto em forma de cela e construído sob estacas, que é a arquitetura tradicional do sul de Sulawesi. O sol se pondo em Sulawesi e a gente segue para o arquipélago seguinte, ainda dentro do arquipélago maior da Indonésia, nós temos as Spice Islands, as Ilhas das Especiarias, um dos motivos das grandes navegações, achar as terras das especiarias, do cravo, canela, das noz moscadas, né? E hoje elas fazem parte das Molucas do Norte. Então, como o único fornecedor mundial dessas especiarias, elas eram extremamente requisitadas, né? E tanto que os primeiros portugueses, depois os holandeses, vão controlar por 350 anos outros produtos também, né? Mas principalmente esse mercado numa época em que ele era exclusivo. Então, aqui nós temos o arquipélago de Moluca, aqui as Molucas do Norte, que eram as Ilhas das Especiarias, a Moluca do Sul, e aqui já começa o próximo capítulo que a gente que vai ser a Papua. Então, o forte holandês em Bandaneira, nas ilhas do sul das Molucas. Que bárbaro, né? Lindo, lindo, lindo. Quanta coisa legal que tem no planeta, né? Então, por isso que nós aqui no Beto no Mundo temos como missão, né, apresentar toda essa diversidade natural do planeta Terra e hoje dessa Indonésia com tantas maravilhas. E seguindo, então, a gente já visitou Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, as Ilhas Molucas, e agora a gente vai para Papua. Então, é uma ilha chamada Papua Nova Guiné, onde a parte direita é um país independente, e a parte Papua Nova Guiné, e a parte ocidental faz parte da Indonésia, mais recente. Então, ela teve vários nomes, né? Ela só nos anos 60, até os anos 60, ela continua. A independência da Indonésia acontece em 45, né? Declara em 45, reconhecido em 49, só em 62, Irian Jaya, que permaneceu holandesa, é incorporada à República da Indonésia. Em 73, é chamada de Irian Jaya, né? E a partir de 2002, chamado de Papua indonesiana. Então, nós temos aqui a Papua Nova Guiné, onde um terço da ilha é indonesiano. Então, aqui nós temos a divisa entre um e outro, né? E este vale aqui, né, o Vale de Deriman, é o que faz com que Irian Jaya seja tão espetacular, porque é uma região do planeta onde as florestas e a inacessibilidade faz com que povos permaneçam com as suas tradições intocadas, né? Então, os povos que nem sem domínio da escrita, que vivem em total harmonia, né, com a sua natureza, existam ainda em alguns lugares do planeta, e um deles é aqui em Irian Jaya. E
além do Vale de Balian, onde nós temos esses povos originais, né? Nós vamos ter vários locais de mergulho fantásticos também na Papua Ocidental, com esse transparência, com esses corais fantásticos. Tendo visitado, né, então, toda essa parte norte do Equador, né, vamos para as ilhas do sul do Equador. Komodo, vocês conhecem, em função do dragão de Komodo, uma espécie de lagarto, que vive não só nessas ilhas, Komodo, como nas vizinhas, Rinca, Guilimotanga e Flores. O imenso dragão de Komodo. Do lado, nós temos a Ilha de Flores, que ela é famosa por essa formação de várias baías que se encontram, né? Então, para quem acha que Bali está muito batido, segue adiante nessa corrente de ilhas de pérolas, né, para chegar até Flores, né, com várias partes intocadas. E Timor, que nós conhecemos dos documentários, das notícias, né, que é uma ilha que é dividida a parte leste, Timor do Leste, que foi uma colônia portuguesa, depois foi ocupada pela Indonésia e a partir de 2002 que conseguem declarar sua independência. Então, Timor Ocidental pertence à Indonésia, Timor do Leste, a língua é português, né? A capital é Dili, onde nosso grande diplomata ele participou do processo da independência, da transição para a ilha, da independência de Timor do Leste. Sérgio, o nosso grande diplomata, estava tentando me lembrar, o Sérgio, que depois ele vai morrer num atentado em Bagdá. Finalmente, a cereja do bolo, que provavelmente é o destino que nós todos mais conhecemos, que é Bali, por várias razões, né? E vocês vão ver aqui essa composição de natureza, arquitetura, povo, tradições e praias, né? Então, aqui um pouco de tudo que a gente vai estar vendo. Então, a forma dela, então, temos dois grandes vulcões, o vulcão Gunung Batu, de 2.300 metros, e o vulcão Gunung Anum, de 3.142, terraças de arroz, olha só, todos os rios, faz com que seja muita fonte de água, permitindo que seja utilizado no seu cultivo, fazendo com que Bali, historicamente, tenha sido muito próspera, né? E aqui nós temos Ubud, que é o centro cultural da ilha, e a gente vai estar mostrando Denpasar, que é o aeroporto onde chega, vamos estar mostrando as praias de Sanur, Kuta, Nusa Dua, Uluwatu, Legian, o Tanalot, que é um templo, depois Chandidasa, Tenganan, Pagdambay, Lovina, foi por aqui que eu cheguei. Eu passei um mês em Bali, na primeira vez que eu fui, e entrei por Lovina, desci pelo vulcão e percorri todas essas ilhas, todas essas praias. Então, bem-vindos a Bali. Então, esse é o cartão postal de Lovina Beach, lá de 35 anos atrás. Os povoados perdidos nas florestas de palmeiras e terraças de arroz, e principalmente o que faz que Bali seja tão fascinante é seu povo, né? Então, aqui os mercados tradicionais, onde vende seus produtos, suas frutas, suas verduras, seus animais, utilizando os transportes entre um povoado e outro, o sorriso do povo balinês, as festividades, os funerais, as homenagens aos deuses, né? Então, como
uma civilização hindu com seus milhões de divindades, né? Sempre vai ter alguma festividade acontecendo, as oferendas, aqui essa enorme banyan tree, né? Os templos, tem o templo do povoado, tem o templo da família, tem o templo da ilha, né? Então nós vamos ter todas as diferentes hierarquias de locais de oração, de onde se faz as oferendas. E ao longo, eu fiz quase toda de bicicleta, né? Então, ao longo do caminho, tu vai passando pelos povoados, cada um com os seus templos, e, em geral, alguma ação, festividade vai estar acontecendo. Aquele filme, né, Comer, Rezar e Amar, né, com a Julia Roberts, a parte de amar, e quando ela conhece o brasileiro, né, vai ser aqui na Ilha de Bali. Então, é um grande cenário, é totalmente cênica essa ilha, né? E com a questão das festividades, todo balinese é um artesão, né? Ou na escultura, na pintura, no entalhe, na construção dessas oferendas, né? Então, toda uma arte dedicada a, a espiritualidade, a ancestralidade que é transmitida de geração para geração. Então, muito legal o conceito das oferendas, né? É que são feitas com muito requinte, colocando os melhores produtos, muito bem decorados, né? Então se entrega para os deuses, né? E depois que o Deus come, absorve a essência, né? Então o povo come o resto, né? Então tudo é aproveitado, né? Entre os comensais da festividade. Bangli, antiga capital, uma graça, né? Então foi uma das minhas bases aqui em Bali, no interior, foi em Bangli. Então, as vestimentas tradicionais, a maneira como eles... toda ilha é uma grande trabalho artesanal. E, finalmente, a gente chega em Ubud, nos Planaltos de Bali, renomada como um dos centros de artesanato e de danças tradicionais, né, cercado por essas terraças de arroz. Muito, muito lindo, porque, então, né, Bali é renomado pelas suas praias, mas eu sempre recomendo, fica, sei lá, 4, 5 dias nas praias e pelo menos 2, 3 dias em Ubud, para sentir toda a energia, as tradições, a cultura local, né? Então, uma cidade cheia de templos e com os povoados no entorno, né? E com uma estrutura hoteleira maravilhosa. Esse aqui é o Hotel Alila Ubud, né? Cada vila com a sua vista espetacular, a piscina de limite infinito. Um outro hotel que eu gosto muito é o Mandapa, da rede Ritz-Carlton. Também é construído como se fosse um povoado, né? Cada um protegendo com as melhores vistas. E de Ubud se chega até o Templo Besak. O Besak é o mais importante santuário de Bali, é um complexo de 23 estruturas religiosas, em torno desse templo que a gente está vendo aí na frente, né, que é o Pura Pentaran Agun. E ao fundo, né, então Besak fica a 1.000 metros de altitude, né, e ao fundo nós temos o vulcão Gunung Anum, o maior, o mais imponente da ilha. Esse é o outro vulcão, é o Gunung Batur, esse a gente subiu. Então, aqui, seguindo aqui, você chega até a cratera, é possível chegar até a cratera dele. Sempre com essas belas vistas que Bali nos oferece.
E falando de praias, né? Então aqui a gente tem Nusa Dua, Sanur, Seminyak, Candidassa, lá em cima era Lovina, né? Então temos várias praias muito renomadas. Sanur Beach, Kuta Beach, foi a primeira a ser desenvolvida, um lugar extremamente barato para os australianos virem tirar suas férias, né? E também vocês soa familiar, porque aqui foi o local onde teve aquela tragédia em 2002, onde teve um ataque suicida islâmico, né? E com 180 mortes no Bali Sari Night Club. Seminyak é uma das praias mais upscale, né? E aqui nós temos o Oberoi, com seus recantos, aconchego, todo charme. E no extremo sul de Bali, nós temos o templo de Uluwatu, na península de Bukit. Então, como outros templos junto ao mar, né? É dedicado aos espíritos do mar. E teve um sacerdote, o Niharta, que no século XVI, quando começa a expansão islâmica, eles vêm e se refugiam em Bali, né? E aqui em Uluwatu é onde ele teve sua última estada, seu último retiro, e em homenagem a ele que foi construindo o templo de Uluwatu. E Uluwatu é famosa também, porque a gente vê aqui embaixo, pelas suas ondas, as ondas de Uluwatu. Um outro hotel que eu gosto muito é o Hotel Anantara Uluwatu, também nas encostas, em cima de uma das ondas, e com recantos que possibilitam toda a intimidade e privacidade, com a vista do mar infinito à frente. E talvez o mais bacana deles, né, o mais emblemático em termos de arquitetura, o Alila Uluwatu, um paraíso no canto do mundo. Então, ele é maravilhoso, projeto do escritório de arquitetura WOA de Singapura, né, seguindo todos os princípios de sustentabilidade. Então, é bárbaro, né, essa questão de estar num lugar com todo o conforto, preocupação com sustentabilidade, a escala, todos os prédios eles são envoltos na natureza. E, já pé na areia, nós temos o San Regis, em Nusa Dua, que é uma sequência de praias, é uma praia com uma sequência de hotéis todos alto estilo. Nada disso eu conheci naquela minha primeira viagem lá em 86. Então, a Bali se desenvolveu muito ao longo desses, por bem e por mal, né? Mas certamente em nível de conforto, de acolhimento, né? Hospitalidade, assim, ela está todos os cuidados com um atendimento de excelência que é uma tradição no Oriente, né? E que aqui em Bali acontece. Então, as areias de San Regis. E o outro templo, também emblemático, é o Tanalot, também dedicado ao mais cênico fotografar de Bali, né? Ligado ao sacerdote Niharta. E um povoado que eu adoro é o povoado de Tenganam, que até os anos 70 era conhecido pelos antropólogos como uma sociedade isolada dentro do arquipélago, e ali a gente se sente uma volta ao tempo mesmo. E de lá, Candidassa, no lado leste de Bali, de onde pega-se o barco em Pangda Bay para ir até a ilha de Lombok.
Então, vamos aqui. E essas 3 ilhazinhas, Gili Trawangan, Gili Meno e Gili Air, é um paraíso de mergulho ali que eu tive os meus melhores mergulhos, na costa noroeste de Lombok, que com essas imagens a gente termina a apresentação de hoje. E convido vocês para o dia 26 de setembro para a gente ir para um outro mundo, que é o Paquistão. Então, o Paquistão, que há tanto tempo está difícil de visitar, então eu vou mostrar para vocês também as minhas lembranças desse Paquistão, que eu percorri todo o norte dele, das montanhas, né? E depois nós vamos ter a Inglaterra, Sri Lanka, e terminamos 19 de dezembro com a Suíça. Vocês sabem que todos vocês podem acompanhar, ver no YouTube, no Trip Travel Tour, temos ali salvo todas as nossas apresentações anteriores. Então, interromper aqui o compartilhamento. Karim, tudo bom? E aí, gente, o que vocês acharam? Que vocês acharam dessas ilhas maravilhosas? Hein, Thierry? Conta para nós. Tu está no mudo, Thierry. Muito bom, Beto, muito bom. Sabe que eu era para ter ido em 2020, né? Lembra que estava tudo fechado, fechamos em janeiro e a viagem seria em abril, eu ainda achava que ia dar para ir, mas aí fechou tudo mesmo. E não deu para... Eu tenho essa viagem aqui na garganta, né? Mas agora... E você sabe que o Sudeste Asiático foi um dos mais cuidadosos, né? Tipo, a Indonésia, Camboja, eles abriram muito há pouco tempo atrás, né? Então, eles ficaram 2 anos, de fato, fechados, né? Exatamente para... Como o turismo é tão importante para eles, eles não queriam arriscar de uma abertura não segura, né? Então, agora podemos começar a retomar teus planos, Thierry. Eu estou planejando de novo, já andei conversando com a Regina. É isso aí. Grazi, vamos para lá? Tu sabe, Beto, que meu marido está lá, né? Está nas Mentawai. Ele está surfando agora. Está lá, 45 dias ele vai ficar. Foi para o seu intercâmbio também. Grazi, aproveitando, então, hein? Mandou a filha para os Estados Unidos, o marido para Mentawai, então tu tá fazendo teu sabático aqui. Tô eu e as gatas aqui ao redor. Então, ele estava com essa viagem realmente programada desde 2020. Acumulou, né? Mas era uma passagem que ele conseguiu validar para agora. E foi, achou bem diferente, assim, fazia tempo que ele não ia para Bali, ele primeiro chegou em Bali e ficou surpreso com a quantidade de lugares fechados, hotel vazio, ele ficou um pouco até entristecido, assim, de ver Bali com o comércio, assim, sucateado, foi a impressão que ele teve. E daí agora já está nas ilhas, então agora ele está feliz. Está nas ilhas do surf. Está na água, né? Está na água. Está na água. Pessoal, então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Não sei se alguém tem no chat aí, vamos ver o que tinha. O Lotus Surf Mundial, parabéns pela apresentação. A Débora Scheidt está aí, fiz uma viagem a Bali linda. Tudo bom, Débora? Tudo bom? Tudo ótimo. E vocês ficarem nos Adua, né? Pelo que eu me lembro, a fase de vocês. Foi uma viagem maravilhosa, a gente alugou, me lembro que a gente ficou 5 dias em Bali, a gente não foi para a praia, quase a gente ficou num hotel que era tipo um resort, assim, numa beira de praia, mas a gente fez muito a cidade, né? Foi fantástica, assim, a cultura, com guia excelente também local. Foi muito bacana, foi lindo. Foi uma das melhores viagens que eu fiz. Fazem 20 anos, mais ou menos. Não, Bali nos toca, né? Então, o que a Grazi falou, né? É lógico, né? Todos esses destinos que dependiam tanto do turismo, né? Então, eles vão se reerguendo aos
aos poucos, né? E a gente tem que prestigiá-los, né? Então, colocar eles de volta no mapa, já estão no nosso mapa afetivo, né? Então, voltar a colocar no mapa de viagens, né? Eu já escolhi, Beto, ali nas tuas imagens, quais hotéis, então, a gente pode ir. Mas não são esses que o Augusto fica, nem perto, né? Nada Com certeza. Nada de surf, manda ele para o surf camp e vamos para os Oberoi, né? É isso aí. E eu vou para esses que tu mostraste ali. É isso aí. Lenita, tudo bem contigo? Então, tá bom. Gente, queria então agradecer a participação de todos, a presença, né? E nos vemos então no Paquistão, né? A terra dos puros, né? Então, depois toda essa cor, né? do Índico aqui e entre Índico e Pacífico, né? Que a Polinésia se encontra, né? A Indonésia, né? Nós vamos para as montanhas do Paquistão, tá bom? Então, até lá. Um abraço. Até lá, Beto. Fechar aí o YouTube. Tchau, tchau. Eu terminar. Já tinha fechado. Tchau. Tchau, Beto. Valeu. Tchau, Karim. Valeu.